alunos! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Kézia Prince. Estou fazendo as correções do TET e dessa vez estou fazendo as correções de Educação para a Cidadania para o Integral, o 8º ano. Então, gente, se vocês chegaram agora aqui no canal Diário de uma Artista, você já pode se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que chega aqui no canal. Então, agradeço pela sua presença e sem mais enrolações, simbora pro vídeo! 8º ano, nós vamos fazer a correção da semana 1 e 2, registros da história, campus jornalístico e midiático. Nesta semana, o tema será abordado sobre a cidadania, o exercício da cidadania e as diversas formas de expressar as nossas opiniões sem desrespeitar o nosso próximo. O que é cidadania? Cidadania refere-se ao conjunto de direitos e deveres civis e também políticos de um indivíduo numa sociedade. Esses direitos e deveres permitem aos cidadãos a intervir nas decisões do Estado e usufruir dos serviços ofertados. Agora nós vamos fazer a correção das atividades da Educação para a Cidadania, semana 1 e 2. Qual é o seu ponto de vista? Eu tô com o meu computador aqui na frente e eu vou lendo a pergunta para vocês, tá bom? A número 1 está perguntando assim: qual é o seu ponto de vista? Você costuma dar a sua opinião sobre os mais diversos assuntos da nossa sociedade? Aí tem duas opções, sim ou não. Você costuma dar sua opinião sobre diversos assuntos? Então você vai assinalar sim ou não. E se você assinalou sim ou não, você vai ter que justificar a sua resposta, porque está solicitando aqui. O que é preciso para que a nossa opinião seja convincente? Então agora nós vamos dar a nossa resposta. Então uma resposta pessoal, a minha como professora, e não só apenas como professora, mas como cidadã que exerce os direitos e deveres, né? Eu vou colocar sim. Eu costumo dar a minha opinião sobre diversos assuntos da sociedade. E vou responder a segunda pergunta, que é o que é preciso, na minha opinião, para que a nossa opinião seja convincente, para que a nossa opinião convença as pessoas de modo que não desrespeite. Agora nós vamos responder a questão número 2. Está pedindo para você observar a tirinha que tem na página 21, que diz o seguinte: não conhecia seu ponto de vista, Camilo. Aí ele ainda continua dizendo: a gente vê as coisas de outra forma. Vem ver também. Eu não. Estou muito bem aqui. Então, são opiniões diferentes, de pontos de vista diferentes. Cada pessoa tem uma maneira de olhar, uma maneira de refletir sobre determinado assunto. Então, a pergunta é: o que é pontos de vista? Pontos de vista são uma conclusão do que a gente tira de um assunto. Por exemplo, no meu ponto de vista, o assunto sobre o aborto é ilegal. Para mim, eu acho que é assassinato, eu já sou mais radical. Eu não concordo com o aborto. Então, são pontos de vista que vocês podem discordar de mim, eu vou respeitar que vocês discordaram. Então, cada um tem o seu ponto de vista. A gente não pode querer que outra pessoa enxerga do ponto de vista do mesmo jeito. A gente pode trocar ideias e não impor ideias. Isso é muito importante. Então, a minha resposta é sobre o que é ponto de vista. Ainda sobre a tirinha da página 21, nós temos uma pergunta. Camilo disse ao Armandinho que a gente vê as coisas de outra forma. E o que ele quis dizer com isso? Por que o Pudim não quis subir para ficar com os colegas? Na minha opinião, eu acho que o Pudim não quis subir porque ele já tinha uma opinião formada. Quando a pessoa tem uma opinião formada, ela fica resistente a ver o ponto de vista de outra pessoa. E ela não tem uma mente aberta para compreender outros pontos de vista que não sejam o dela. Então, na minha opinião, é essa. E essa é a minha resposta. E para você, qual foi a atitude do Pudim diante dos seus colegas? A próxima questão, na verdade essa é a questão número 2, na página 21, está dizendo: desigualdade racial no Brasil. Você já pensou sobre a desigualdade racial aqui no Brasil? Segundo o IBGE, o negro é aquele que se identifica como preto ou pardo. A cada 12 minutos um negro é assassinado no Brasil. Não para por aí. A cor da sua pele influencia na sua educação, saúde e renda.
Leia um fragmento do texto dissertativo, argumentativo e que simplifica. No Brasil, desde a colonização, há um processo de sincretismo em que a cultura da nação sofre influências africana, europeia, indígena. Entretanto, devido ao eurocentrismo, grande valorização e hegemonia das tradições e das características do povo europeu e ao papel do português como colonizador, há até hoje uma exaltação de tudo que vem do branco e desprezo e preconceito pelo que é de origem negra, tornando um país de fortes influências africanas, racista, que mesmo ciente de tal flagelo, permanece excludente ao longo dos séculos. Gente, perdoa minha leitura, meus erros, minha pronúncia, foi porque mesmo usando óculos, o computador estando a certa distância, eu tive dificuldade para ler. Vamos então às perguntas da questão número 2. Dê sua opinião, lembrando então que é pergunta para você responder de maneira pessoal. Dê a sua opinião sobre o tema abordado pelo autor do texto. Como o autor posiciona frente a esse tema? Então você vai dar a sua opinião como o autor que narra essa realidade aqui no nosso país, referente aos negros, a exclusão social, a parte de privilégios apenas para brancos. Então você vai dar a sua opinião sobre o posicionamento desse autor no texto. Eu vou colocar a minha resposta, e se você tiver uma resposta diferente, a gente depois vê como que vai complementar. Vamos lá na próxima pergunta. Próxima pergunta: qual é o ponto de vista dele? Qual é o ponto de vista do autor mediante todas as coisas que ele colocou em si? Então, ele coloca a culpa em vários fragmentos da sociedade. Ele coloca a culpa na colonização, né? Nos anos de escravidão que aconteceu, que ficou essas marcas nas pessoas, né, que carregam a cor mais escura, predomina então esse certo preconceito diante disso. Gente, esse assunto me deixa um pouco triste, porque eu sou afrodescendente. Eu tenho minha avó, minha saudosa vovó, mãe do meu pai, ela era descendente de escravo, tenho imenso orgulho. O meu pai, ele é preto, tenho imenso orgulho dele. Então, tratar de um assunto em que a gente tem pessoas na família, desse assunto, a gente consegue se sensibilizar. Então, coloque aí sobre o ponto de vista do autor, na sua opinião. Próxima pergunta. Para sustentar seu ponto de vista, o autor utiliza argumentos. Registre aqui um exemplo. Então, nós vamos voltar lá no texto, na página 21, e descobrir quais são esses argumentos em que o autor ele defende esses argumentos de forma que sustenta todo o seu ponto de vista. Para mim, eu encontrei aqui no texto, nesse trechinho que eu coloquei aqui na tela para vocês. Entretanto, é um argumento. Devido ao eurocentrismo, grande valorização e hegemonia das tradições e das características do povo europeu, ao papel do português como um colonizador, até hoje uma exaltação de tudo que vem do branco e o desprezo e preconceito pelo que é de origem negra. Então, são fontes argumentativas em que o autor teve para defender o seu ponto de vista mediante ao assunto. A última questão está pedindo para você fazer um debate aí com a sua família sobre algum assunto polêmico, né? Pode ser sobre preconceito racial, pode ser também sobre imigrantes, uso das drogas, outras coisas que a gente sabe que gera opiniões diversas aí. Então, no meu caso, eu conheço um canal que eu vou deixar aqui no o link aqui na descrição desse vídeo, que agora eu não lembro o nome do canal, só que eu gosto muito de ver, porque fala sobre opiniões diversas. Eles colocam duas pessoas com opiniões totalmente diferentes sobre aquele assunto que eles vão tratar, e eles começam a se conhecer com perguntas básicas que vão levar eles a discutir sobre aquele assunto central, que é tema do debate. Então eles colocam um religioso com um ateu, uma feira com uma mulher evangélica, sabe? Essas coisas que envolvem opiniões diferentes. Então
tratando do mesmo assunto. Então é muito legal. Então, a hora que eu assisto, eu percebo que há respeito entre eles sabem argumentar, eles sabem colocar o ponto de vista deles sem querer menosprezar o outro. Então é muito importante a gente ter essa sensibilidade para não humilhar o outro com a nossa opinião e também explicar para o outro que mesmo nós temos opiniões diferentes, nós somos seres humanos, né? Nós estamos aí com o mesmo objetivo, né, na vida, que é viver, conviver em sociedade. Nós precisamos desenvolver esse trabalho de respeito com as opiniões dos outros. Então, gente, essa foi a correção. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.